Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Embarque Imediato, trazendo as últimas notícias do mundo rodoviário. O Tribunal Regional Federal da Sexta Região reforçou a sentença que concedia à Buser Brasil Tecnologia Limitada o direito de intermediar transporte coletivo interestadual de passageiros sem sofrer penalidades por prestação clandestina de serviço público. A decisão proferida em 2 de dezembro de 2024 considerou o modelo de negócio da plataforma, que opera fretamento em circuito aberto, como irregular e incompatível com a ordem constitucional. A desembargadora federal Simone Lemos, relatora do caso, argumentou que a Buser realiza, na prática, transporte clandestino ao oferecer passagens individuais em ônibus que competem com linhas regulares. A magistrada destacou que a modalidade de fretamento em circuito aberto, na qual passageiros podem embarcar e desembarcar em diferentes pontos do trajeto, não encontra respaldo legal e se configura como uma invasão da esfera das linhas regulares, causando desequilíbrio no mercado. O TRF da Sexta Região também reconheceu a legitimidade da NTT para fiscalizar e atuar a Buser. A agência argumenta que a empresa não possui autorização para realizar transporte coletivo rodoviário de passageiros e que as empresas parceiras da plataforma só podem operar sob o regime de fretamento em circuito fechado, conforme Lei nº 10.233/2001 e a Resolução nº 4.777 de 2015 da NTT. A decisão do Tribunal Regional Federal da Sexta Região acompanha o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que em junho deste ano já havia considerado ilegal o modelo de negócios da Buser. No julgamento do recurso especial número 209-3778, o STJ reconheceu a prática de concorrência desleal por parte da plataforma, que, segundo o ministro relator Mauro Campbell, atua em circuito aberto, ao permitir a venda de passagens individuais para destinos específicos. O Tribunal Regional Federal rejeitou os argumentos da Buser de que a empresa atua apenas como intermediária entre passageiros e empresas de fretamento, considerando que a plataforma realiza operações conjuntas com suas parceiras. A desembargadora Simone Lemos comparou a situação ao caso da Uber, destacando que a inovação tecnológica não pode ser utilizada para justificar o descumprimento da legislação. A decisão do TRF impõe à Buser a necessidade de se adequar à legislação vigente para continuar operando no mercado de transporte interestadual de passageiros. A empresa pode recorrer da decisão, mas por enquanto o modelo de fretamento em circuito aberto está proibido. O bairro de Paciência, na zona oeste do Rio de Janeiro, terá uma garagem exclusiva para ônibus elétricos. A capacidade estimada é de cerca de 50 coletivos deste tipo. O anúncio foi feito nesta última sexta-feira, dia 6 de dezembro, pelo Centro de Operações Rio da Prefeitura. Nesta quinta-feira, dia 5 de dezembro, em evento do C40, realizado na sede do Centro de Operações Rio, foram entregues o projeto arquitetônico, o termo de referência e o estudo técnico preliminar para a construção durante o encontro na Sala Legado G20, com parceiros no projeto com o Instituto C40 e o Instituto GIS, instituição alemã que reúne membros dos consulados alemão e britânico, além de outros institutos internacionais da França e dos Estados Unidos. Em nota, o chefe executivo do Centro de Operações Rio, Marcos Belchior, disse que os materiais e terrenos serão doações e a garagem vai ser construída pela Prefeitura por meio de licitação. A presidência da Câmara Municipal de São Paulo explicou na manhã desta terça-feira, dia 10 de dezembro, que as metas alteradas de redução da poluição pelos ônibus da capital paulista, na nova versão do projeto de lei número 825/2024, que pretende mudar a lei atual, devem ser contadas a partir de 2018 e não de 2024. Isso porque a proposta é para alterar a lei em vigor, que é de 2018. Na prática, por exemplo, o prazo limite para zerar as emissões de CO2, gás carbônico, por esta nova versão vai continuar em 2038, como a lei atual. O que muda é em relação aos prazos intermediários para alcançar as metas. Outra mudança significativa da nova proposta, que ainda vai ser votada, é que fica clara a possibilidade de as empresas que operam as linhas municipais gerenciadas pela SP Trans
comprarem modelos a óleo diesel, mas haverá um escalonamento para este tipo de aquisição. Após revelação, no último sábado, dia 7 de dezembro, o presidente da Câmara, Milton Leite, alterou o projeto de lei número 825 de sua própria autoria. O projeto tinha sido apresentado no dia 3 de dezembro e aprovado em primeira votação no dia 4, mas só se tornou de conhecimento mais amplo após a notícia ser publicada. Em linhas gerais, em relação ao texto aprovado no dia 4 de dezembro, a nova versão, que teve o texto finalizado na noite desta segunda-feira, dia 9 de dezembro, reduz de 30 para 20 anos o prazo máximo para o cumprimento das metas de poluição pelas empresas de ônibus. Pela lei atual, que é de 2018, o prazo é 2038. A nova versão do projeto admite ônibus a diesel somente até 2027. A primeira versão não trazia esta limitação e atualmente as empresas estão proibidas de comprar ônibus a diesel desde outubro de 2022. A nova versão do projeto de lei 825 retira a possibilidade de as empresas comprarem créditos de carbono em vez de ônibus para o cumprimento das metas. A versão da semana passada tinha essa possibilidade e pela lei atual as viações já não podem fazer isso. Também na reunião do Colégio de Líderes da Câmara Municipal de São Paulo nesta terça, o presidente da casa e autor do projeto de lei, Milton Leite, que propõe mudar a atual lei de mudanças climáticas, tentou minimizar a polêmica gerada pelo seu projeto que em menos de 24 horas foi apresentado em 3 de dezembro e recebeu a aprovação de 4 comissões e da primeira votação em plenária no dia 4 de dezembro. Milton Leite não esclareceu, entretanto, porque a primeira versão do texto, supostamente errada, foi para frente numa votação. O tempo recorde entre a apresentação e aprovação em primeira votação, e se até uma segunda votação o projeto de lei seria alterado de fato, caso não ganhasse a repercussão após divulgação da notícia. O prazo de 30 anos, contando de 2018, para que as empresas de ônibus zerem as emissões de gás carbônico proposto na primeira versão do projeto de lei, foi reduzido para 20 anos na nova versão. Na prática, esta data final continua sendo o ano de 2038, mas o projeto de lei propõe prazos intermediários e percentuais parciais diferentes, como para 10, 14, 17 e finalmente 20 anos. Há prazos percentuais para outros poluentes como óxido de nitrogênio e materiais particulados. Na reunião de líderes, Milton Leite disse que o prazo final para o cumprimento das metas de redução de poluição pelos coletivos vai ser mantido e que o objetivo é adequar a lei atual de 2018 à falta de infraestrutura na rede de distribuição de energia da maior parte da cidade, que é de baixa e média tensão, para ônibus elétricos recarregarem as baterias. O presidente da Câmara também prometeu audiências públicas para discutir o projeto para uma segunda votação. Milton Leite defendeu que as próximas renovações de frota contem com ônibus a diesel e disse que em 2025 cerca de 3,5 mil coletivos vão atingir a idade máxima permitida, tendo de ser trocados. A nova versão do projeto de lei continua permitindo a compra de ônibus a diesel, mas só até o ano de 2027. O primeiro texto não impunha prazo limite. Em 2025, pode ser comprado um modelo a diesel para outro menos poluente. Em 2026 e em 2027, devem ser comprados 2 modelos menos poluentes para um a diesel. Atualmente, desde 2012, as viações não podem comprar ônibus movidos a óleo diesel. Pelo fato de a eletrificação dos ônibus não avançar, a SP Trans, por meio de uma portaria publicada em 9 de abril, ampliou em 2 anos a idade máxima dos ônibus em operação mediante a mais revisões. A idade máxima dos micro-ônibus, que era de 7 anos, passou a ser de 9 anos e a idade máxima dos ônibus básicos, padrões articulados, que era de 10, passou a ser de 12 anos. Milton Leite disse ainda que o próprio governo municipal defende a flexibilização do prazo das metas para os próximos anos. A primeira versão do texto permitia que, em vez de adquirirem ônibus menos poluentes, as empresas comprassem créditos de carbono, beneficiando até mesmo projetos de fora de São Paulo. Na segunda versão foi retirada essa possibilidade, que não existe nos contratos atuais. Ainda não há data para a segunda votação.
Na reunião, Milton Leite ainda disse que as metas da redução de poluição pelos ônibus em São Paulo serão endurecidas com o novo projeto de lei e serão mais exigentes que o acordo na COP28, a 28ª Conferência das Partes da Convenção Quadro das Nações Unidas para a Mudança do Clima, que aconteceu entre 30 de novembro e 12 de dezembro de 2023, nos Emirados Árabes Unidos, na lógica do presidente da Câmara, enquanto a COP21 de Paris estima que as emissões sejam zeradas em 2043. As metas de São Paulo falam em 2038 para os ônibus. Agora falamos sobre as últimas ocorrências do mundo rodoviário. A porta de um ônibus da linha 123 do Transporte Coletivo Municipal de Vitória, no Espírito Santo, se abriu e uma passageira foi arremessada para fora do veículo na noite desta quarta-feira, dia 4 de dezembro. O acidente aconteceu na rua Padre José de Anchieta, no Parque Moscoso, por volta de 7 horas da noite. O momento foi registrado por uma câmera de vigilância. Segundo o Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória, o ônibus foi retirado de circulação e substituído. O coletivo foi envolvido no incidente e foi encaminhado para a vistoria. A vítima, de acordo com a Polícia Militar, uma adolescente, foi socorrida pelo SAMU e encaminhada para atendimento. O caso será investigado. Amanhã dessa sexta-feira, dia 6 de dezembro, foi de dificuldade para quem precisou fazer a travessia na Ponte Rio-Niterói. Um ônibus da empresa Rio Ita, outro coletivo da empresa Nossa Senhora do Amparo e um caminhão se envolveram num engavetamento pouco antes das 7h30 da manhã, na região do Pórtico 16, descida do vão central. A colisão ocorreu no sentido Rio de Janeiro, capital, o mais movimentado neste horário. Ninguém ficou ferido com gravidade, mas a faixa 4 acabou sendo interditada, causando impacto no trânsito. A Ecoponte, concessionária da Ponte Rio-Niterói, informou o tempo de travessia superior a 40 minutos. O trânsito de acessos como a Avenida Jansen de Melo e a Marquês do Paraná, em Icaraí, a Alameda São Boaventura, no Fonseca, e a rodovia Niterói-Manilha, em São Gonçalo, também ficaram lentos. Uma colisão entre um ônibus e um caminhão deixou o motorista do coletivo morto e 5 passageiros feridos na madrugada desta sexta-feira, na rodovia Anhanguera, na altura do quilômetro 254,8, em Santa Rita do Passa Quatro. 5 passageiros ficaram feridos e outros 6 saíram ilesos. O veículo de passageiros colidiu com a traseira do caminhão, mas ainda não há informações sobre a dinâmica do acidente. O SAMU atendeu as vítimas após removê-las para a área do acostamento. As causas do acidente serão investigadas. Nesta sexta-feira, uma jovem de 25 anos foi atropelada por um ônibus biarticulado da linha 500 Ligeirão-Boqueirão, no centro de Curitiba. O acidente ocorreu no cruzamento da rua Pedro Ivo com a Avenida Marechal Floriano Peixoto, deixando a vítima em estado grave. De acordo com informações preliminares, a jovem não recebeu sinal vermelho para pedestres quando foi atingida pelo ônibus que acessava a avenida. A vítima foi socorrida e encaminhada ao Hospital Cajuru, onde segue recebendo atendimento médico. As autoridades locais investigam as circunstâncias do acidente. Um incêndio consumiu um ônibus do Transporte Coletivo Municipal de São Paulo na Rua Augusta, na altura do número 2614, com a Rua Estados Unidos, na manhã desta sexta-feira, no Jardim Paulista. O Corpo de Bombeiros atendeu a ocorrência com 3 viaturas contendo as chamas. Não há registro de feridos. Segundo a SP-Trans, responsável pelo gerenciamento das linhas de ônibus da cidade, o coletivo da empresa Sambaíba operava a linha 107T metrô Tucuruvi ao Terminal Pinheiros, quando sofreu uma pane elétrica com um princípio de incêndio que se espalhou pelo veículo. Em nota, a gerenciadora afirma que os passageiros que estavam no ônibus desembarcaram e seguiram viagem no próximo coletivo. 4 linhas que circularam pela via onde ocorreu o incidente foram desviadas em ambos os sentidos. A fumaça escura chegou a alto e podia ser vista de vários edifícios da região. Um grave acidente ocorrido na manhã deste sábado, dia 7 de dezembro, na rodovia MS 295, no trecho que liga a cidade de Iguatemi a Itacuru, resultou na morte do motorista de um Fiat Mobi. O veículo colidiu frontalmente com um ônibus que transportava 45 trabalhadores indígenas da aldeia Amambai, em Amambai, no Mato Grosso do Sul. As informações são no portal Gazeta News. O ônibus retornava de Vacaria, no Rio Grande do Sul, onde os trabalhadores atuavam em lavouras de maçã.
Nenhum dos passageiros do ônibus, todos moradores da comunidade indígena, sofreram ferimentos. Após o acidente, os trabalhadores foram alocados em outro ônibus para concluir a viagem até a aldeia. O Fiat Mobi envolvido na colisão pertencia a uma empresa de comunicação de Amambai. A Polícia Civil de Iguatemi registrou o caso como praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor e instaurou inquérito para apurar as circunstâncias do acidente. Uma colisão entre um ônibus da Aviação Garcia e uma van na PR-444 em Arapongas, no Paraná, deixou 3 feridos na noite deste sábado. A colisão aconteceu por volta de 11 horas da noite na altura do quilômetro 11. O ônibus atingiu a traseira da van, que estava parada no acostamento, quando trafegava no sentido Mandaguaria, segundo a PRE. Chovia bastante no momento do acidente. As vítimas foram encaminhadas a uma unidade de pronto atendimento da região. Não há informações sobre seus estados de saúde. Ambos os condutores foram submetidos ao teste do bafômetro, que constatou que tanto o motorista do ônibus quanto o da van não haviam ingerido álcool. Um homem foi atropelado e morto por um ônibus da empresa Brasil Sul na BR-376, em Palmeira, no Paraná, na madrugada desta sexta-feira, dia 8 de dezembro. O incidente aconteceu na altura do quilômetro 540, por volta de 2h40 da manhã, quando o ônibus fazia a linha entre Arapongas e Florianópolis. O veículo seguia no sentido Curitiba. Vale ressaltar que a rodovia possui acostamento, onde o homem caminhava, mas não conta com iluminação artificial. O condutor do ônibus realizou o teste de bafômetro com resultado negativo. A vítima ainda não foi identificada. Imagens que circulam em redes sociais mostram um homem viajando na parte inferior de um ônibus no Rio de Janeiro. O coletivo fazia a linha 433 Vila Isabel a Prado Júnior. O passageiro irregular balança as pernas para fora do veículo e chega até mesmo a colocar a cabeça para baixo quando o veículo para no ponto. O Rio Ônibus disse por meio de nota que repudia o comportamento, ressaltando que o homem pôs em risco sua segurança, a de todos que estavam no ônibus e de veículos ao redor. Vale ressaltar que é proibido viajar nas partes estruturais de ônibus. Na noite desta última segunda-feira, um homem foi preso após disparar vários tiros com uma arma de fogo no interior de um ônibus na rodoviária de São José do Rio Preto, em São Paulo. Após o motorista procurar por policiais no terminal, o rapaz de 38 anos foi detido e levado para a delegacia e posteriormente para a unidade de pronto atendimento do Jaguaré, por conta de um corte na cabeça que o mesmo provocou. O indivíduo foi encontrado sozinho dentro do coletivo, juntamente com uma porção de cocaína. Relatou ainda que havia saído de Londrina, no Paraná, porque alguém queria assassiná-lo. Na noite desta terça-feira, dia 10, uma colisão envolvendo um ônibus e um caminhão deixou 11 pessoas feridas na rodovia dos Bandeirantes, na altura do quilômetro 73, em Itupeva, em São Paulo. O coletivo havia partido de Osasco e seguia em direção ao município de Limeira, no interior paulista. O acidente aconteceu por volta das 7 horas da noite, causando lentidão de até 5 km na pista. De acordo com a polícia rodoviária, o ônibus que transportava 35 passageiros colidiu com a traseira de um caminhão que tentava acessar a pista sul. A batida resultou em 3 feridos graves e 8 com ferimentos leves. Felizmente, os outros ocupantes do ônibus escaparam ilesos. Ainda segundo as autoridades, um segundo veículo acabou colidindo com a traseira do ônibus após o impacto inicial. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas. Equipes do Corpo de Bombeiros, da Polícia Rodoviária e da concessionária que administra a rodovia foram acionadas para atender a ocorrência. 2 faixas da rodovia precisaram ser interditadas para o resgate das vítimas e a remoção dos veículos envolvidos. Até às 9 da noite, as faixas interditadas permaneciam bloqueadas, com equipes trabalhando para normalizar o tráfego. Um ônibus da empresa Real Maia, que ia de Parauapebas para Goiânia, acabou tombando na BR-155 no Pará por volta de 7h30 da noite, nesta terça-feira, na região entre os municípios de Xinguara e Sapucaia, no Pará. Uma pessoa morreu e 10 ficaram feridas após o acidente. O veículo transportava 28 passageiros e 2 motoristas. Ambulâncias de vários municípios próximos foram acionadas para o atendimento às vítimas. Uma criança ficou presa às ferragens e foi resgatada em estado grave. As causas do acidente ainda serão investigadas pelo órgão competente. Circuitos de segurança
de comércios e casas na Avenida Matias Beck, no Jardim Primavera, na zona sul da capital paulista, registraram um intervalo de 1 hora e 12 minutos na tarde desta terça-feira 2 acidentes, no mesmo local com veículos de grande porte, um ônibus e um caminhão. A via é uma descida e chovia bastante na tarde. Às 2h28, o motorista de um ônibus urbano do sistema da cidade de São Paulo, da empresa Moib Brasil, não conseguiu frear a tempo e invadiu uma casa, destruindo o portão e parte do muro e um telhado. Já às 3h40 da tarde, a mesma câmera registra exatamente no mesmo local o motorista de um caminhão basculante amarelo, que também não consegue frear a tempo e perde o controle. O condutor do veículo de carga chegou a desviar da casa, que já estava com o portão destruído, mas atinge um poste. Nos dois vídeos, é possível ouvir o som dos freios dos veículos pesados. Segundo a SP Trans, ninguém se feriu no acidente com um ônibus que operava a linha 675M Centro-Sesc ao metrô Jabaquara. Também não houve registro de vítimas com gravidade no acidente envolvendo um caminhão. Os dois casos serão apurados pela polícia e a SP Trans também vão atuar nas apurações, mas na ocorrência com o ônibus. O local é conhecido como descida da Escola Pinheiro e, segundo moradores, são frequentes os acidentes no fim desta via. Um ônibus municipal de São Paulo ficou com uma de suas rodas presa em um buraco na rua Arthur, no Imirim, na zona norte da capital paulista, na manhã desta quarta-feira, dia 11 de dezembro. O incidente ocorreu em uma curva, bloqueando a passagem de outros coletivos pela via. Informações preliminares apontam que o asfalto teria cedido por problemas na tubulação de esgoto. A SP Trans foi procurada para dar mais detalhes sobre o caso. Também na manhã desta quarta-feira, por volta de 9h10 da manhã, uma mulher foi atropelada por um ônibus municipal no cruzamento da rua Miguel Ângelo Lapena com a rua Beraldo Marcondes, no sentido centro, na região de São Miguel, na zona leste de São Paulo. O coletivo operado pela empresa Alibus possui o prefixo 45703 e atende a linha 272110 Jardim Nazaré ao metrô Itaquera. Em nota, a SP Trans informou que lamenta o ocorrido e, por meio do programa de redução de acidentes, e apura a ocorrência na rua Miguel Ângelo Lapena com a rua Beraldo Marcondes. A SP Trans trabalha para aumentar a segurança viária no transporte público e realiza medidas como novo treinamento para motoristas da capital. 10 veículos pertencentes à massa falida do Grupo Itapemirim irão a leilão a partir do dia 6 de fevereiro de 2025, entre os quais 9 ônibus com carroceria Buscar e Marco Polo e um carro Chevrolet Celta. Todos pertencem a lotes remanescentes de leilões anteriores que não foram bem sucedidos, não foram pagos e tiveram de ser devolvidos, ou ainda estão sendo colocados à venda para pagamentos emergenciais de credores cuja justiça entendeu que possuem direito a receber valores de maneira mais urgente. Estes lotes não têm nenhuma relação com o aguardado leilão da Unidade de Produção Individual Operação, que engloba 125 linhas interestaduais, 32 ônibus usados e 39 guichês rodoviários e 2 marcas Itapemirim. No caso do leilão da Operação, a administradora judicial da falência do Grupo Itapemirim, a XM Partners, pediu que a data da primeira praça fosse em 9 de dezembro, mas diante de petições contrárias, a exemplo das feitas pela Aviação Águia Branca, Grupo Comporte e Ministério Público, a Justiça não atendeu a XM Partners para analisar o fundamento das contestações. Já a respeito dos veículos, as oportunidades de lanches serão em 3 datas. A primeira praça no dia 6 de fevereiro de 2025, com ofertas que devem ser dadas sobre o valor inicial integral. A segunda praça no dia 21 de fevereiro, com ofertas que devem ser dadas sobre 50% do valor inicial, e a terceira praça no dia 10 de março com lances livres. Os veículos não se encontram no melhor estado de conservação, mas alguns podem ser recuperados. Outros podem ser usados para aproveitamento de peças. Os valores variam entre 18,1 mil do carro Celta e 157,2 mil reais de um ônibus Marco Polo Paradiso G6 Mercedes-Benz. Os lances podem ser dados pela empresa Mega Leilões por meio de cadastramento na internet. Os leilões são
são uma das maneiras de os credores terem pagamentos. As dívidas do Grupo Itapemirim giram em torno de 2,7 bilhões de reais, além desses 10 veículos que serão leiloados e da UP Operação, cujo pacote total foi avaliado em 97,2 milhões de reais. Em março de 2024, foi encerrado em leilão que englobou imóveis, móveis, carros, caminhões e ônibus. Na ocasião, os lances somaram pouco mais de 77 milhões de reais. Somente com imóveis foram arrecadados 73,6 milhões de reais. Apenas com o chamado Complexo de Cachoeiras da Itapemirim, no Espírito Santo, foram arrecadados 56,16 milhões de reais. No entanto, os resultados do leilão ficaram suspensos entre março e 11 de junho, porque o STJ havia atendido o proprietário do Grupo Itapemirim no momento da falência, Sidney Piva de Jesus, que contestava os valores dos lances. Mas o STJ atendeu os recursos da administradora judicial da XM Partners e liberou o resultado do leilão. A Expresso Guanabara já está em clima natalino e celebra a chegada das festas de fim de ano com a exposição de um ônibus iluminado na rodoviária interestadual de Brasília. O veículo ficará disponível para visitação até a próxima quarta-feira, diariamente das 7 da noite até meia-noite, permitindo que o público registre um momento especial. O modelo exposto é o Paradiso G8 1800DD da Marco Polo, uma das mais recentes aquisições da empresa. Este é o primeiro evento envolvendo o ônibus, que ainda não entrou em operação com passageiros. Com poltronas-leito no piso inferior e semi-leito no piso superior, o veículo é equipado com carregadores USB, ar-condicionado, sanitário no piso inferior e acessibilidade para pessoas com deficiência. Douglas Alvim, gerente da Guanabara, na rodoviária de Brasília, revelou que a empresa planeja encerrar a exposição com uma apresentação musical especial. Uma orquestra poderá ser apresentada no local, tocando músicas natalinas para celebrar a ocasião. Após o evento, o ônibus iniciará suas operações regulares, mantendo a iluminação especial e passando por cidades como Goiânia e São Paulo. Além da unidade em Brasília, outros ônibus iluminados da Guanabara já estão em circulação pelo Brasil, encantando passageiros em rotas no Nordeste, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Para acompanhar a programação e saber por onde os veículos iluminados passarão, o público pode seguir as redes sociais oficiais da Expresso Guanabara. Essa iniciativa reafirma o compromisso da empresa em proporcionar uma experiência diferenciada, unindo tecnologia, conforto e o encantamento do espírito natalino. O consórcio Conorte, responsável pelo transporte coletivo em Pernambuco, preparou uma surpresa especial para os passageiros neste fim de ano. 2 ônibus foram transformados em verdadeiros trenobuses, com uma decoração que combina luzes, cores e mensagens para celebrar a magia do Natal. Os veículos, com o modelo Caio Apache VIP5 e um Torino S, ambos com chassi Volkswagen 17260, receberam plotagens exclusivas em vermelho com detalhes em verde, fugindo do padrão tradicional da empresa. A decoração interna também não ficou para trás. Diversos acessórios natalinos e fitas de LED foram instalados, criando um ambiente festivo e acolhedor para quem embarca. Além de encantar os olhos, a companhia do consórcio Conorte também carrega um propósito reflexivo. Por meio de um QR Code presente nos veículos, os passageiros podem acessar um conteúdo especial que combina passagens natalinas e um pedido ao Papai Noel para melhorias no trânsito e na mobilidade urbana. A ação é uma forma criativa de conscientizar sobre os desafios enfrentados no transporte coletivo, como atrasos causados pelo trânsito intenso e a busca por mais qualidade nos serviços. A iniciativa foi bem recebida pelo público, que elogiou tanto a estática diferenciada quanto o toque inovador da campanha. A mensagem "A magia do Natal em movimento" reforça o objetivo de conectar os passageiros ao espírito natalino e promover uma reflexão sobre a mobilidade na região. Se você passar por um dos trolebuses, não perca a oportunidade de embarcar, sentir o clima natalino e, claro, acessar o QR Code para descobrir as surpresas preparadas pelo consórcio Conorte. A partir deste sábado, dia 7 de dezembro, Maceió, no Alagoas, começa o Free Tour Natal de Todos Nós, iniciativa do Departamento Municipal de Transportes e Trânsito.
O projeto oferece passeios gratuitos em ônibus decorados pela orla da capital alagoana. Iluminados e enfeitados com temas natalinos, os ônibus percorrem um trajeto especial que destaca a beleza da cidade durante a época festiva. O itinerário inclui pontos turísticos como Jaraguá, Pajuçara, Ponta Verde e a Capelinha do Jaraguá. Os passageiros poderão embarcar e desembarcar em pontos estratégicos ao longo do percurso, como o Hotel Enseada, a Feirinha da Pajuçara, o Marco dos Corais e o Corredor Vera Arruda. O objetivo do projeto, o Free Tour Natal de Todos Nós, é facilitar o acesso à orla e promover a mobilidade durante o período natalino. As viagens serão realizadas diariamente, iniciando das 6 da tarde e se estendendo às 11h45 da noite, com exceção dos dias 24 e 31 de dezembro. O projeto segue até o dia 5 de janeiro de 2025. O Natal também chegou com muita luz e magia no corredor ABD em São Paulo. Até o dia 31 de dezembro, todos estão convidados a embarcar em uma experiência única, um ônibus especialmente decorado para celebrar esta época tão especial. Do lado de fora, o veículo está iluminado com LEDs brilhantes, destacando-se como uma verdadeira estrela em movimento. No interior, a atmosfera natalina está completa com decorações encantadoras, trazendo o aconchego e a alegria que só o Natal pode proporcionar. No dia 19 de dezembro, os colaboradores do corredor ABD poderão participar de uma carreata inesquecível nos ônibus natalinos. A carreata será conduzida pelos nossos queridos Papai Noéis, espalhando alegria por onde passar. Passeio de Natal ao Parque Ibirapuera no dia 19 de dezembro. No dia 19, os colaboradores do corredor ABD vão embarcar em um passeio mágico ao famoso Parque do Ibirapuera, para contemplar a deslumbrante árvore de Natal e a fonte iluminada. Também em São Paulo, desde o último domingo, dia 8 de dezembro, os ônibus do transporte coletivo de Guarulhos estão decorados com iluminação especial para o Natal. A iniciativa promovida pela Guarupaz já ocorreu desde 2017. O diretor executivo da empresa, Mário Pacheco, destaca que a campanha Natal Iluminado busca celebrar e incentivar os festejos natalinos, trazendo um brilho especial para esta data tão significativa, marcada por sentimentos nobres, como solidariedade e amor. As empresas que vão atender ao Natal Iluminado serão as empresas Viação Campo dos Ouros, Empresa de Ônibus Vila Galvão, Viação Urbana Guarulhos, Coopertrans, Cooper Forte, Cooper G4 e a Unitransporte. A Aviação Campo dos Ouros operará a linha 720 no Terminal Pimentas ao Shopping Internacional. A segunda linha rodará em caráter rotativo nas demais linhas da empresa. A empresa de ônibus Vila Galvão operará as linhas 456 Cidade Soberana ao Centro via Terminal Taboão e Avenida Tiradentes e a linha 490 Terminal São João ao Terminal Pimentas. Já a Aviação Urbana Guarulhos irá operar no Natal Natalino as linhas 31, 331, Terminal Secap ao Terminal Aeroporto e a linha 351, Terminal Secap ao Shopping Internacional. Já a Coopertrans operará somente a linha 783, Sítio São Francisco, até o Terminal Pimentas. A Cooper Forte rodará em caráter rotativo nas linhas da empresa. A Cooper G4 na linha 721, Terminal Pimentas a São João. E por último a empresa Unitrans na linha 387 de Micail ao Terminal Taboão. A Next Mobilidade realizará um passeio com ônibus iluminados e decorados na próxima quinta-feira, dia 12 de dezembro. O evento ocorre às 6h30 da tarde, com a saída de 3 ônibus enfeitados da garagem da Next Mobilidade, localizada em Ribeirão Pires. Entre os veículos destaca-se um ônibus iluminado que promete criar um espetáculo de luzes e encantar moradores e visitantes ao longo do percurso. Presentes serão distribuídos para crianças que encontrarem os veículos no caminho, em uma iniciativa que reforça o espírito de união e generosidade da época. Além disso, paradas estratégicas estão programadas para que o motorista Papai Noel possa interagir com as famílias. Crianças e adultos poderão registrar momentos inesquecíveis ao lado do bom velhinho, tornando o passeio ainda mais especial. Ao chegar no Terminal Santo André, a festa será ampliada com a chegada de 2 ônibus adicionais, um articulado da Next Mobilidade Corredor e um veículo da empresa BR7 Mobilidade, ambos adornados para a ocasião.
Dali, a carreata segue pelo corredor exclusivo de ônibus com destino ao terminal Ferrazópolis, em São Bernardo do Campo. Dos dias 6 a 8 de dezembro, ocorreu em Natal, capital do Rio Grande do Norte, o Carnatal, maior carnaval fora de época do país, e com isso vários artistas do meio musical compareceram na capital, Potiguar, para agitar as multidões de foliões que estavam atrás de diversão. Entre os cantores confirmados para esse ano, Xande Avião e Natan marcaram presença no evento, e durante nossa estadia pela cidade, o ônibus MSC conseguiu registrar os veículos de artistas, como pode ser conferido nas imagens que estão passando aí para vocês. Ambos os veículos são do modelo Marco Polo Paradiso G8 1800DD e utilizam o chassi Mercedes-Benz O500 RSD. A diferença entre os ônibus na parte mecânica se dá apenas pela tecnologia da emissão de poluentes, onde o veículo de Xande Avião é Bluetech 5 e o Natan já utiliza a norma Euro 6. A empresa Fretur Transportes e Turismo encerrou suas atividades no Piauí, após mais de 4 décadas de operação no estado. A empresa, reconhecida por sua contribuição ao transporte rodoviário na região, passou a integrar a história do setor com um legado de serviços prestados ao longo dos anos. Com isso, a empresa Rei Arthur Transportes passou a operar e assumir a linha de Teresina a Esperantina via Barras, que antes era da Fretur. Essa transição marca uma nova fase no transporte do Piauí, com a Rei Arthur se posicionando para atender as demandas do mercado e dar continuidade aos serviços essenciais de transporte rodoviário. Vale ressaltar que as linhas agora serão atendidas por ônibus modelos Neo G7 e G8 da Marco Polo, recém-adquiridos pela empresa, proporcionando mais conforto, segurança e eficiência para os usuários. O encerramento das atividades da Fretur representa uma mudança significativa na dinâmica do transporte na região, destacando a importância da adaptação e renovação no setor. A Rei Arthur agora se torna responsável por manter as rotas e serviços que foram parte da trajetória da Fretur, buscando proporcionar uma experiência de viagem de qualidade. A Prefeitura de São Paulo anunciou a suspensão do rodízio municipal de veículos automotores a partir do dia 23 de dezembro. A medida publicada no Diário Oficial visa atender à redução no fluxo de veículos na cidade durante o período de festa de fim de ano e férias escolares. O retorno do rodízio está previsto para o dia 13 de janeiro de 2025, considerando a expectativa do aumento do tráfego na cidade após o período de férias. É importante ressaltar que a suspensão do rodízio se aplica apenas aos veículos leves. O rodízio para caminhões, regulamentado pela Lei nº 14.751 de 2008, será mantido em vigor durante todo o período. A decisão foi tomada pelo secretário municipal de Mobilidade e Trânsito, Gilmar Pereira Miranda, com base em dados de Companhia de Engenharia de Tráfego. A Câmara Municipal de São Paulo analisa um projeto de lei que quer ampliar o programa Tarifa Zero nos ônibus da capital para todos os dias e para todos os passageiros. Desde o dia 17 de dezembro de 2023, a tarifa irrestrita é aplicada aos domingos, no Natal, Ano Novo e no aniversário de São Paulo, no caso no dia 25 de janeiro, com um custo estimado de R$ 500 milhões por mês. Chamado de Domingão Tarifa Zero, o programa tem aumentado a demanda de passageiros, fazendo com que a SP Trans, gerenciadora do sistema, realize testes para aplicar os horários de sábados com mais ônibus aos domingos também. O projeto de lei é das vereadoras Silvia, da bancada feminista, e Luana Alves, do PSOL, e em 21 de novembro recebeu a relatoria de Tami Miranda, do PSD, sendo inserido na pauta do Comando de Constituição, Justiça e Legislação Participativa. Devem analisar a matéria, além da CCJ, a Comissão de Administração Pública, Comissão de Trabalho, Transporte e Atividade Econômica e a Comissão Financeira e Orçamento. Para custear a tarifa zero total, o projeto de lei propõe a criação da taxa do transporte público, o TTP, que seria cobrada de todos os empregadores com 10 funcionários ou mais. O valor, se fosse aplicado hoje, seria de R$
R$ 289 a cada funcionário e o empregado teria de pagar, independentemente se o trabalhador use ou não ônibus e de onde ele more, podendo residir até fora da capital. A taxa seria vinculada ao Fundo Municipal de Transportes, também criado. O projeto quer ainda que as catracas sejam retiradas de todos os ônibus e as vereadoras argumentem que, em vez de aumentar os custos, mesmo com o crescimento esperado da demanda de passageiros, a gratuidade com essa forma de custeio reduziria a necessidade de subsídios advindos do orçamento da cidade e deixaria os contratos com as empresas de ônibus mais adequados. As parlamentares dizem ainda na justificativa que em outros lugares do mundo, como na França, os empregadores já pagam taxas para o transporte coletivo independentemente de os funcionários usarem ou não os serviços. Com a gratuidade somente aos domingos e a cobrança de tarifa na cidade de São Paulo, que já está desde janeiro de 2020 congelada em R$ 4,40, atualmente o sistema de ônibus custa em torno de R$ 12 bilhões por ano, sendo necessários subsídios para completar o que as catracas arrecadam e não é suficiente para subvenciar os serviços. Nesta quarta-feira, dia 11 de dezembro, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, teve de assinar liberações de recursos na ordem de R$ 900 milhões para complementar a receita gerada pelas tarifas. Os subsídios neste ano de 2024 já estão em torno de R$ 6 bilhões. A Câmara Municipal de Araras, em São Paulo, aprovou, em sessão extraordinária realizada nesta sexta-feira, a destinação de R$ 5,7 milhões para o Serviço Municipal de Transporte Coletivo de Araras, o SMTCA. O projeto de lei, encaminhado pela Prefeitura Municipal em regime de urgência na quinta-feira, dia 5, foi aprovado por unanimidade pelos vereadores em sessão realizada nesta sexta-feira. A verba proveniente da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas será utilizada para quitar inúmeras pendências financeiras do transporte coletivo, como pagamento da empresa terceirizada, impostos, manutenção de veículos, salários, horas extras, entre outros. A presidente da Câmara, Miriam Vanessa Pires Franzini, destacou a importância da aprovação da verba para garantir a continuidade do serviço de transporte público. A Câmara prontamente está atendendo e está aprovando esse crédito adicional para que o transporte não seja interrompido, pois o nosso interesse aqui é que seja cada vez melhor, afirmou a vereadora. O vereador Marcelo de Oliveira, dos Republicanos, também ressaltou a necessidade da verba para solucionar os problemas financeiros do transporte coletivo. O vídeo da sessão extraordinária na qual a verba foi aprovada está disponível no canal da Câmara Municipal de Araras no YouTube. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, assinou um decreto autorizando a abertura de um decreto suplementar no valor de R$ 84,8 milhões para a Secretaria dos Transportes Metropolitanos. O objetivo da medida é atender às dispensas correntes da pasta. Os recursos são destinados para subsidiar os custos dos serviços de transportes, contando os serviços de trens, metrô, monotrilho e dos ônibus, trolebus e VLT gerenciados pela MTU. O termo aparece no decreto descrito como monitoramento da qualidade dos custos dos serviços de transporte metropolitano. No dia 20 de outubro deste ano, Tarcísio de Freitas já havia liberado R$ 154 milhões para a mesma finalidade. O orçamento para 2024 teve como um dos destaques os subsídios para os transportes metropolitanos, com o valor previsto de R$ 1,7 bilhão. Vale lembrar que no dia 1º de janeiro de 2024, a tarifa unitária dos sistemas de trilhos passou de R$ 4,40 para R$ 5,00, e a integração com os ônibus municipais de São Paulo subiu de R$ 7,65 para R$ 8,20. As tarifas da MTU também subiram, mas os valores variaram de acordo com as linhas. Em relação às finanças dos transportes, o governador vem atuando para conceder à iniciativa privadas todo o sistema metroferroviário, ainda sob a operação do Estado. Tarcísio quer que a estatal metrô, por exemplo, seja economicamente independente, gerando mais receita.
A Prefeitura de Caraguatatuba informou nesta terça-feira a retomada da fiscalização sobre a colagem de propagandas em postes e pontos de ônibus. A iniciativa de administração pública tem como intuito combater a poluição visual e garantir o cumprimento das normas municipais. A Lei Ordinária número 1144/80, presente no Código de Posturas dos Municípios, estabelece que a colagem de anúncios em espaços públicos é considerada ilegal. Em caso de descumprimento, as multas podem chegar até a 542, valor de referência do município, cerca de R$ 2.493,20. A MTU, Empresa Metropolitana de Transportes Urbano de São Paulo, anunciou a adição de 38 novos ônibus 0 km à sua frota na região metropolitana de São Paulo. Todos são motor Euro 6 a diesel, tecnologia moderna e limpa, com menor emissão de poluentes. Essa iniciativa visa beneficiar mais de 21 mil passageiros que utilizam as linhas gerenciadas pela empresa. Os novos veículos que já foram cadastrados e inspecionados pela MTU contam com ar-condicionado, plataformas elevatórias de acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, suspensão pneumática e entradas USB para carregamento de celulares e dispositivos móveis. As empresas responsáveis pela renovação de frota são a Serveng Transportes, com 5 veículos, e Tip Bus, 10 veículos, ambas do consórcio Internorte, a Caieiras, com 5 veículos, Urubumpungá, com 15 veículos, a ETT Carapicuíba, com 3 veículos, todos do consórcio Anhanguera. Ao menos 11 linhas metropolitanas serão beneficiadas, incluindo as que atendem Guarulhos, Franco da Rocha, Cajamar, Francisco Morato, Santana de Parnaíba, Barueri, Cotia, Osasco e São Paulo. A empresa Serveng Transportes moderniza a frota do serviço Airport Bus Service, que atende ao Aeroporto Internacional de São Paulo, com 5 novos veículos, 3 rodoviários, um micro-ônibus e um urbano. Os ônibus rodoviários, que farão parte do Airport Bus Service, oferecem ar-condicionado, bancos estofados reclináveis, banheiro, Wi-Fi e entradas USB nas plataformas. Expansão da frota em 2023 e 2024. Com essa nova aquisição, a MTU já contabiliza 712 novos veículos 0 km incorporados à sua frota desde janeiro de 2023. Em 2024, foram 365 novos veículos. As linhas que receberam os novos ônibus são, em Guarulhos, a 472, 257, 258 e a 472 EX1. Em outras regiões, as linhas que receberam foram 426, a 852, a 080, 138, 222, a 439 e a 260. E para finalizar, uma última notícia. A Marco Polo conquistou da SAI Brasil a menção honrosa na categoria Testes de Simulações com Trabalho de Desenvolvimento e Validação Numérica e Experimental de um dispositivo anti-instrução para proteção no compartimento de baterias e ônibus elétricos. O material destaca a liderança da companhia para garantir a segurança dos passageiros. O trabalho teve como objetivo desenvolver um dispositivo de segurança passiva para a proteção no compartimento traseiro de baterias e garantir total segurança para passageiros e operadores. O resultado demonstrou que a estrutura desenvolvida oferece resistência a impactos acima do exigido pelas normas existentes, sem quaisquer danos às baterias e sem risco algum para os ocupantes do veículo. Os ônibus elétricos têm sua utilização predominantemente no transporte urbano e as baterias são normalmente instaladas na parte traseira do veículo. Como no trânsito urbano existe uma maior incidência de acidentes com colisões traseiras, a engenharia da Marco Polo desenvolveu uma estrutura interna que absorve a energia do impacto e garante a inviolabilidade do conjunto de baterias. O trabalho foi avaliado e selecionado pelo Comitê Técnico do SAI Brasil, coordenado pelo professor Dr. Gilberto Marta de Souza, engenheiro e professor da Escola Politécnica de Universidade de São Paulo. A cerimônia de entrega será realizada durante o próximo Congresso SAI Brasil 2025. E essas foram as últimas notícias, informações e ocorrências do mundo rodoviário. Não se esqueça que em breve traremos mais notícias e informações somente aqui para você.
curte, comente e compartilhe. Siga as nossas redes sociais no Instagram e no Nunes Brasil, que vão estar aqui na descrição. Espero que tenham gostado do vídeo. Uma boa noite para todos e até a próxima.